Boa noite a todos. Desejamos aos amados a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando grandemente neste início de semana e que possamos estar prestando atenção e guardar a sua bendita palavra em nossos corações. Eu convido os queridos ouvintes para estarem acompanhando conosco a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que será feita em Mateus 28, a partir do versículo 19. Assim diz a palavra: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus, pois, esteja nos abençoando nesta breve meditação. Nós estaremos pensando especialmente no final do versículo 20, quando Jesus fez esta maravilhosa promessa: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A maravilhosa presença de Jesus com os crentes, aqueles que se entregaram a Ele, entregaram seus corações ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é, por excelência, o Filho de Deus. Por ocasião do seu batismo, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Também no Monte das Oliveiras, por ocasião da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, quando ele apresentou-se aos apóstolos Pedro, João e Tiago em seu estado de glória, ouviram os apóstolos uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, disse que Jesus Cristo é a palavra de Deus humanizada, quando ele disse: O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías, bem lá no início do livro, no capítulo 9, no versículo 6. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A presença de Jesus é maravilhosa. A presença do Senhor Jesus é extraordinária. Enche os nossos corações de esperança. Jesus prometeu estar conosco através da pessoa bendita do seu Espírito Santo. Em João 14, no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que bênção saber, que privilégio nós temos, saber que o Senhor continua conosco através da pessoa bendita do seu Santo Espírito. Certa vez perguntaram-me: como pode ser o Espírito Santo que a gente não o vê? E eu tinha um professor na escola bíblica dominical, isto há muitos anos, quando ele ilustrava a presença do Espírito Santo com o oxigênio. Ele dizia: o oxigênio é o que nos dá vida, mantém-nos vivos e nós também não vemos. Mas se faltar o oxigênio, nós vamos morrer asfixiados. Então, eu aprendi que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, nós podemos senti-la. E não vemos, mas pela fé sabemos que Ele está conosco, está entre nós. A presença do Senhor é uma presença
abençoadora. Por quê? Porque Jesus conhece nossas carências espirituais, psicológicas e físicas. Sua presença gera em nós uma alegria em nossa alma, traz paz ao nosso coração, traz convicção. Nossos anseios são satisfeitos pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua infinita graça. Pedro chegou dizendo, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sua presença é abençoadora. É abençoadora. Jesus estava presente em um casamento, lá em Caná da Galileia. A Bíblia registra lá no capítulo 2 do Evangelho de João. E quando acabou o vinho, Jesus estava ali e fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, devolvendo alegria a todos os presentes. Você já convidou o Senhor Jesus para tomar parte ativa na tua vida, no teu lar, nas tuas programações, nas tuas comemorações? Jesus estava lá em Caná da Galileia, naquele casamento, porque ele fora convidado. Certa vez ouvi uma mensagem em um casamento onde o pregador destacou a necessidade de convidarmos Jesus para tomar parte ativa na nossa vida conjugal, no nosso lar, estar presente sempre nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus deseja, Deus deseja estar reinando no meu e no seu coração. Ele deseja, sim, reinar em nossos corações e através de nós, neste mundo conturbado, neste mundo com tantas dificuldades, com tantas aflições e sofrimentos. Jesus deseja que nós possamos permitir que ele possa estar tomando parte ativa da nossa vida, reinando então em nossos corações e dirigindo a nossa existência. Sua presença não significa ausência de problemas, porque há muitas pessoas que entregam a vida ao Senhor Jesus Cristo, frequentam as igrejas evangélicas, leem a Bíblia e elas dizem: aumentaram os meus problemas. Ser cristão, meu querido, meu prezado ouvinte, prezado amigo, é um grande desafio. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse, e Mateus registrou no seu Evangelho, no capítulo 10, no versículo 38, aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, seguir Jesus é um grande desafio. Nós temos dificuldades, enfrentamos também problemas. A vida do cristão não é um mar de rosas. Quando o Senhor Jesus Cristo estava atravessando o mar Tiberíades junto com os seus apóstolos, a Bíblia nos conta que houve uma grande tempestade no mar. E Jesus estava descansando. Humanamente, Jesus também se cansava. Humanamente, Jesus também era como nós. Sentia sono, sentia fome, sentia sede e necessitava também de descanso. E Jesus estava descansando, estava dormindo. A Bíblia diz que ele dormia no porão do navio. E aquela tempestade ameaçava submergir o pequeno barco. E eles, os discípulos, entraram em pânico e desesperados foram acordar o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Mestre, nós vamos perecer, nós vamos morrer afogados.
E o Senhor Jesus Cristo, então, acalmou a tempestade, acalmou o vento e depois disse aos seus apóstolos: homens de pequena fé. Nós aprendemos que mesmo a presença do Senhor Jesus na nossa vida, no nosso lar, na nossa existência, nós não estamos imunes às adversidades. Mas quando Ele está conosco, a sua presença ameniza o nosso sofrimento, ameniza a nossa aflição. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E isto faz toda a diferença. A presença do Senhor Jesus em nossa existência, em nosso coração. Jesus atende o clamor dos corações aflitos. Quando Jesus caminhava de Jerusalém para Jericó, a Bíblia diz que Bartimeu, o cego, estava sentado à beira do caminho e clamava: Jesus, filho de Davi. Ele usava esta expressão porque Jesus é descendente da família real de Israel, é descendente do rei Davi, humanamente falando. Por isso ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos mandaram que ele se calasse, que Bartimeu se calasse. Ele clamou tanto que chegou a ponto de perturbar as pessoas que estavam acompanhando Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus parou e mandou que alguém o chamasse. E alguém chamou o Bartimeu, dizendo: o mestre te chama. E ele foi até Jesus. E Jesus perguntou: o que queres que eu faça? E ele respondeu: que eu veja, Senhor, que eu tenha vista. E Jesus fez o grande milagre e disse a ele: a tua fé te salvou. Que bênção! A presença de Jesus nos outorga a cura, nos outorga a libertação e, acima de tudo, a nossa salvação. O que mais importa para o ser humano é a vida eterna, é a salvação da sua alma, é o perdão dos nossos pecados. Jesus operou muitas maravilhas. Podemos estar lembrando também quando Jesus curou a filha da mulher cananeia. A mulher se prostrou aos pés de Jesus, pedindo: Senhor, socorre-me, porque minha filha está violentamente atormentada por um espírito maligno. E Jesus então atendeu ao clamor daquela mulher. A Bíblia diz que ela era cirofenícia, e Jesus atendeu o seu pedido e curou a sua filha. Lembramos também da história de Jairo, o líder da sinagoga, que a sua filha também havia falecido, e Jesus olhou para ele, porque gastou tempo no trajeto até a casa de Jairo, quando ele curou a mulher que sofria uma hemorragia, e Jesus percebeu que Jairo estava temeroso, e Jesus disse àquele homem: não temas, crê somente. E foi até a casa dele e fez o grande milagre, devolvendo a vida à sua filha. Nós poderíamos aqui gastar bastante tempo recordando muitos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Jesus socorreu, Jesus libertou, Jesus devolveu a vida, Jesus curou todas as pessoas que se aproximaram dele, confiando no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, reconhecendo suas faltas, reconhecendo que são dependentes da sua infinita graça. E Jesus ainda continua operando, continua trabalhando através do poder do seu Santo Espírito,
na vida de todos aqueles que se aproximam com fé, com dedicação, que se aproximam crendo, que se aproximam reconhecendo que Ele tem todo o poder, todo o perdão, que Ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos levantar, a nos abençoar e fazer de nós novas criaturas. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim nós estamos chegando ao término de mais uma meditação, Palavra da Fé. O grande milagre que Jesus deseja fazer em nossas vidas consiste em perdoar nossos pecados, nos dar a vida eterna. Não basta recebermos as curas físicas, libertações de vícios e outras coisas mais, mas o Senhor Jesus deseja mesmo perdoar nossos pecados e cuidar da salvação das nossas almas, a nossa salvação eterna. E assim nós teremos paz com Deus, paz interior, a paz que o mundo não entende, mas só entende aqueles que a possuem numa profunda e íntima comunhão com Deus, com seu Filho Jesus Cristo e com a bendita pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o nosso orientador, o nosso guia nesta trajetória enquanto estamos aqui no mundo. Que Deus possa ter abençoado esta palavra em nossos corações. A maravilhosa presença do Senhor Jesus. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor prometeu estar conosco até o fim, pelos séculos dos séculos, até a consumação dos séculos, diz a tua palavra. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque Jesus Cristo, teu amado Filho, deu a vida dele lá na cruz pelas nossas vidas. Ele venceu a morte, ele voltou para o céu, mas o Espírito Santo está com a tua igreja. E nós te agradecemos porque o Senhor nos pôs na tua igreja e nos selou com o poder, com a graça, com o Espírito Santo da promessa. Por isso nós te adoramos e te glorificamos. Tenha misericórdia das pessoas que estão enfermas neste tempo de pandemia. Tenha misericórdia dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos em Cristo. Senhor, levanta o teu povo, cura, liberta, conforta, sara-nos, ó Deus, pelo teu grande poder. Visita os nossos lares, Senhor, e opera maravilhas, ó Deus, porque nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor atuando em nosso viver, atuando em nossos corações, em nossas vidas. Senhor, nós oramos no nome santo, poderoso, eterno de Jesus. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe com mais uma semana de muita saúde e prosperidade, sucesso no trabalho e paz no nosso lar. Amém.